não é tudo. Aprendemos que a gente nós somos todos iguais, somos seres humanos mortais, e o vírus não escolhe o pobre, o rico, esse ou aquele, e todos somos mortais, e aprendemos também a buscar mais a Deus, não foi? Se você concorda que aprendemos a buscar mais a Deus, dê um joinha aí para gente. Isso aí, obrigado. A verdade é assim, a gente está clausurado, não é bom, sabe? Porque muitos de nós estamos acostumados a sair, visitar, abraçar as pessoas. Eu, como sou de ascendência italiana, eu sou de conversar muito, de abraçar as pessoas, beijar tudo. Para mim está sendo difícil, mas, por outro lado, eu estou tendo a oportunidade também de comunicar através desses meios com muitas pessoas, né? Já fiz semana de oração, já fiz final especial de semana, já fiz várias santas ceias online, é uma coisa deliciosa. E hoje eu queria compartilhar com vocês um assunto, amados, que eu acho que é muito importante para os dias de hoje. O meu tema é: não tenha medo. Essa é uma palavra de Deus para mim, é uma palavra de Deus para você. Não tenha medo. Muita gente pensa que medo é pecado. E eu já escutei muita gente falar isso. O que essas pessoas às vezes se esquecem é que o medo, ele surgiu por causa do pecado. O medo é um resultado do pecado. Tanto é que quando o Senhor apareceu lá no jardim para falar com Adão e Eva, e eles tinham comido do fruto proibido, e Deus perguntou assim: Adão, onde estás? A primeira coisa que Adão falou foi: tive medo. O medo surgiu lá no Éden, depois do pecado, e ele vai nos acompanhar até o fim. Por isso que tantas vezes na Bíblia o Senhor diz: não temas, não temais, não tenham medo. E a minha mensagem hoje, nesse momento em que muitos estão com medo, é uma mensagem de Deus para nós, que diz assim: não tenha medo. E ela está baseada na Bíblia. O medo é uma coisa assim, não é só para criança, não, porque às vezes os pais ou os amigos contam histórias assim, meio cabulosas, e as crianças têm medo. Mas o medo não é só para as crianças, não. Não é só para o pobre, não. Não é só para as pessoas que não têm poderes. A história que eu vou retratar aqui é de um homem poderoso que ficou com medo. Um rei de Judá, chamado Josafá. Está em 2 Crônicas, no capítulo 20. E por que que ele ficou com medo? Ele ficou com medo porque ele foi avisado que vinha sobre ele uma grande multidão. Que multidão era aquela? Eram 3 exércitos que se juntaram num só para guerrear contra Josafá e o seu reino, o reino de Judá, com sede em Jerusalém. Eram os moabitas, os amonitas e os meunitas. Era uma multidão porque o próprio Deus, quando falou com Josafá através de Jaziel, ele citou grande multidão. E Deus não erra, né? E era uma multidão mesmo. Josafá ficou com medo. O que que ele fez? Ele buscou ao Senhor. Ô, gente, a melhor coisa que nós podemos fazer quando temos medo é buscar ao Senhor. Agora eu descobri que existe uma coisa que é melhor do que essa. Mas, pastor, o que é que pode ser melhor do que buscar ao Senhor na hora do medo? Eu tenho a informação para você. Melhor do que buscar ao Senhor na hora do medo é buscar ao Senhor sempre. Cada dia, todos os dias, até o último dia, não só na hora do medo. Olha, eu sou um estrategista, eu fiz o exército, eu conheço um pouco de várias coisas desse mundo aqui. Eu gosto de estudar as coisas, eu gosto de aviões, por exemplo, e tal, né? Nenhum exército constrói fortaleza no tempo de guerra. As fortalezas são construídas no tempo de paz, irmãos. Nós não podemos deixar para buscar o Senhor só na hora do medo. Nós temos que construir uma poupança espiritual, eu diria assim, um capital operativo espiritual, que é o nosso relacionamento diário com o Senhor Jesus. É aquele relacionamento que é intransferível, é pessoal, nós não podemos terceirizar. Bom, mas Josafá buscou ao Senhor na hora do medo, e ele encontrou o Senhor.
Incrível que ele falou para o Senhor algumas coisas na oração. Primeiro, ele convocou todo o seu reino para orar com ele. A Bíblia diz que veio gente de todas as cidades de Judá. Se reuniram em Jerusalém, todos orando. E num trechinho da oração de Josafá, ele falou para Deus assim: Senhor, tu és o nosso Deus. O Senhor prometeu nos livrar dos nossos inimigos. O Senhor prometeu curar as nossas feridas, sarar as nossas terras, quando nós voltássemos o nosso rosto para essa casa aqui, para o Senhor. E agora dá uma olhada aí, os inimigos vêm em multidão sobre nós. A Bíblia diz, através do profeta, Deus falando, né? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Josafá e o povo de Judá, eles buscaram ao Senhor com todo o coração e acharam o Senhor. E o Senhor se manifestou. Ô, gente, presta atenção. Deus não está com os olhos fechados assim, ó. Nem está com os ouvidos tapados assim, e nem está com a mão fechada. Deus está com os olhos abertos, os ouvidos abertos, os braços estendidos. E quando nós o procuramos, nós o encontramos. E Jesus falou isso no Sermão da Montanha: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E Deus usou um moço para falar com Josafá e com todo o reino de Judá. O moço se chamava Jaziel. Era um menino de linhagem levítica. Seus pais e avós, os seus ancestrais, serviam no templo. E esse menino foi usado por Deus para transmitir a mensagem de Deus para o rei e para todo o povo de Judá. E veja o que ele falou, está no verso 15 de 2 Crônicas, capítulo 20. Ele falou assim: dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Até aí era o garoto falando, Jaziel. Dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. E o que é que o Senhor disse? Agora vem o que o Senhor disse. O Senhor disse assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Deus falando, olha, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus. Qual é a mensagem de Deus para mim hoje e para você? A mensagem de Deus para nós hoje é: não tenham medo, não se assustem, porque a batalha não é de vocês, a batalha é do Senhor, o nosso Deus, irmãos. A batalha da nossa vida é do Senhor. A batalha da nossa saúde é do Senhor. A batalha da nossa salvação é do Senhor. E Paulo diz que o Senhor vai completar a tarefa, gente. Em Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo falou: aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E depois, no capítulo 2, no verso 13 da mesma carta, ele falou assim: é Deus quem opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. É obra de Deus. E Deus falou isso para Josafá. Josafá acreditou. E ainda Deus falou mais. Deus falou: olha, vocês não precisam pegar armas. Vocês não vão precisar lutar. Apenas vocês vão tomar posição e vocês vão ver o que eu vou fazer. A batalha é do Senhor. Eu vou falar um negócio aqui. Eu não quero que vocês fiquem sentidos nem comigo, nem com Deus. Vou falar com mel, para não ofender ninguém. Tem muita gente que fica procurando chifre na cabeça de cavalo, pelo em ovo. Tem um pregador pregando coisa nova, corre lá para ver, vai atrás, entra no YouTube. Olha aqui, gente, nós não precisamos de coisa nova não, viu? Sabia? Nós precisamos de praticar a luz que Deus nos deu. Nós precisamos de acreditar no que Deus falou. Isso sim. E não ficar querendo inventar roda de novo, porque já inventaram isso, gente. Então, não é para ficar indo atrás de ventos, é para ficar indo atrás da palavra de Deus. E Josafá acreditou tanto na palavra que Deus falou, que a Bíblia diz que ele se levantou, abriu, acho que ele abriu os braços assim, ele gritou para o povo assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Está no verso 20, 2 Crônicas 20 e 20. Amados, se nós crermos no Senhor e crermos nos profetas de Deus, nós teremos segurança, prosperidade.
E quando eu falo em prosperidade, não estou falando só em ter um dinheirinho, não. Eu estou falando em prosperidade num sentido amplo, incluindo a prosperidade espiritual, que é a mais importante de todas. Mas nós temos que crer em Deus. Bom, o que eles fizeram? Eles obedeceram, não pegaram revólver, nem carabina, nem rifle, nem tanque de guerra, nem avião de guerra, nem porta-aviões, nada. Pegou nada, nem metralhadora. Mas eles fizeram uma coisa interessante. Josafá pegou todos os cantores do templo, os levitas, vestiu-os com as roupas sagradas e eles foram à frente do exército cantando. Dá uma olhada aí. Olha que coisa incrível. Vocês já viram ganhar uma guerra cantando? Eu já vi. Sabe por quê? Porque quando eu canto para adorar e louvar a Deus, a nossa vida deve ser adoração e louvor. Não pode fugir disso. Adoração e louvor. Adoração porque Deus é Deus. Louvor porque Ele é Salvador. Ok? Quando nós cantamos para adorar e louvar a Deus, Deus trabalha por nós, gente. Foi isso que Jesus falou quando Ele curou aquele indivíduo lá no sábado. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus continua trabalhando por nós. Você acha que a comida que a gente come é um milagre de Deus todo dia? O ar que nós respiramos, que poderia estar todo poluído, já matando todo mundo, é um milagre de Deus todo dia. Deus está trabalhando. Bom, e eles foram então cantando, e o que aconteceu? Enquanto eles cantavam, Deus colocou uma confusão naquela multidão, naqueles 3 exércitos, naquele conglomerado de exércitos, e eles começaram a se matar entre eles, até que se exterminaram por completo. Nenhum do povo de Judá teve que matar alguém dos moabitas, dos amonitas ou dos meunitas, nenhum. Só que todos eles morreram. E no verso 24 aqui do capítulo 20 de 2 Crônicas, está escrito assim: tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Olha, Deus de novo falando da multidão, né? E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra. O que é que diz a sua Bíblia aí? Quantos sobreviventes? Nenhum. Nenhum sobrevivente. Todos os inimigos mortos, todos. Aprenda uma coisa. O nosso Deus é o Deus das vitórias completas. Não tem meias vitórias. Amém? Se você concorda, dá um joinha aí para eu saber que você está acompanhando. É isso aí. Ele não é só o Deus das vitórias completas. Ele também é o Deus dos milagres completos. Ele é o Deus da salvação completa. Não tem meia salvação, viu? Não tem. Nosso Deus. Aí, o povo de Deus, o que é que fez? Eles passaram 3 dias recolhendo os despojos, porque a lei naqueles dias da guerra era o seguinte: o exército vencedor fica com os despojos do exército vencido. E era tanta coisa boa que eles tiveram que juntar, que eles demoraram 3 dias juntando riquezas. Bom, eu vou fazer uma pergunta. Se do lado dos inimigos morreram todos, quantos morreram do lado do povo de Deus? Nenhum. Nenhum. Olha o verso 27. Diz assim, ó. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. Quantos voltaram? Todos. Nenhum morreu no campo de batalha. Queria ensinar um negócio para você aqui. Se você não concordar, não faz mal, tá? Nós podemos ir para o céu mesmo discordando disso, mas acho que é bom você concordar, viu? Você vai ser mais feliz se concordar. O que eu quero ensinar é o seguinte: para Deus, você não é descartável. Por isso que voltaram todos. Você não é descartável. Dizem por aí, mentirosamente, que ninguém é insubstituível. É mentira. No reino de Deus, você é insubstituível. Sabe por quê? Porque igual a você só tem você, não tem um outro igual a você. Se você não for para o céu,
vai ficar uma cadeira vazia lá, porque Deus em todo o universo, não sei nem quantos mundos existem, deve ser milhões, né? Porque Deus é Deus, infinito. Em todo o universo de Deus não existe um outro igual a você, nem igual a mim, nem os gêmeos que nascem juntos são iguais, eles são diferentes. Já percebeu? Você é insubstituível. Ô pastor, mas de onde você tira isso aí? Eu tiro isso da Bíblia, gente, que é o meu livro de cabeceira. É a Bíblia que às vezes até dorme na minha cama, porque eu estou lendo e dá o sono, eu a fecho e continuo a dormir e sonhar com a Bíblia. É da Bíblia, quer ver? Eu provo. João 6,37. Pastor, faça um sermão sobre esse tema aí, por favor, para o povo de Deus, viu? João 6,37, Jesus fala assim: todo que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Que tal? O que significa eu nunca lançarei fora? Eu nunca lançarei fora significa o seguinte: ninguém é descartável para Deus. Não é uma escova de dente que você usa um pouco e acabou. Um aparelho de barbear que usa um pouco, trocou. Um absorvente que usa e tem que guardar com cuidado antes de jogar fora. Não. No reino de Deus, você não é descartável. Pelo contrário, você é insubstituível. Arley, escuta isso aqui, ó. Deus não é inteligente, pastor. Claro que é. Não existe ninguém mais inteligente do que Deus. Se fôssemos descartáveis, preste muita atenção. Se nós fôssemos substituíveis, descartáveis, Deus bobeou lá no Jardim do Éden. Mas como? Se fôssemos descartáveis, ele teria queimado Adão e Eva e teria feito um outro Adão e uma outra Eva, assim que pecaram. Mas porque nós não somos descartáveis e nós somos insubstituíveis, atente, place. Deus escolheu morrer sem um filho e sem uma filha. Eu sou insubstituível. Não no meu trabalho, na minha função, porque tem gente que faz melhor do que eu. Como para Deus tem o Neumuel. Não tem. Deus não tem uma outra Marli, uma outra Elisa. Não tem. Deus não tem. Deus não tem um outro Charles. Não tem. Um outro tem. Uma outra Eliene. O Doci. Não tem. Só tem você. Igual a você, não tem ninguém mais. Você é insubstituível para Deus. Por isso Jesus falou assim, lá na eternidade: se o homem pecar, eu morro no lugar dele. Olha que coisa esplendorosa. Essa é uma declaração de que eu sou insubstituível, que você é insubstituível, que nós não somos descartáveis. O mundo pode ser. Aqui nessa vida pode ser. As pessoas pisam no pescoço da gente, pisam na cabeça da gente, no pé da gente, passam a gente para trás. As empresas, quando precisam demitir uma quantidade, é um número lá e acabou. Mas no reino de Deus, não. Jesus morreu. Por quê? Porque eu não sou descartável. Você não é descartável. E eu louvo a Deus por isso. E se você louva a Deus, dê um joia para o Senhor e agradeça a Deus no seu coração. Nós somos insubstituíveis para Deus. Não somos descartáveis, amados. Por isso que voltaram todos. Deus mandou escrever isso aqui para eu falar isso para você. Voltaram todos, porque cada um ali era importante para Deus. Importante. Você é importante. Deus não quer ficar sem você na eternidade. Não quer. Ele quer você lá, porque você é uma espécie única. Pode ter alguém muito parecido, por exemplo. De vez em quando alguém me manda uma foto, olha como meu pai parece com o senhor já aí. Aí eu falo, então é meu irmão, é tudo meu irmão. E tem gente que parece mesmo, bigode branco, cabelo para trás branco, de óculos, só que carinha gorda assim, bochechinha, mas parece demais, mas não é igual. Pode achar alguém muito parecido com você, e certamente tem, mas não é igual, nunca será igual. Você é único para Deus. Deus valoriza por isso, aleluia. Bom, eu queria fazer uma aplicação aqui antes de terminar.
Eu acabei de ler que voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente, não foi? O restante do verso 27 diz o seguinte: e eles tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Queria fazer uma transposição, não é do Rio São Francisco, mas uma transposição importante. Um dia desses, o rei, não Josafá, mas o rei dos reis,